pergunta que eu recebo de forma recorrente é como o cenário, né, ou as coisas que estão acontecendo na economia podem impactar os seus investimentos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como o cenário macroeconômico impacta nos seus investimentos e o que seriam os melhores investimentos para cada tipo de cenário. Se você chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Por aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever por aqui. Então vamos começar entendendo o que é o cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico nada mais é do que analisar o que está acontecendo numa economia, né? E para isso a gente considera alguns indicadores que são importantes. Então a gente considera a taxa de juros, né? Aqui no Brasil, no caso, é a Selic. Nós consideramos dados de inflação, nós consideramos os dados do PIB, a taxa de desemprego também. É olhado também para a balança comercial, né? E a balança comercial, ela mede a quantidade de exportações e importações no país, essa diferença. E nós também olhamos aí para as políticas fiscais e para as políticas econômicas quando nós falamos de cenário macroeconômico. Meu Deus, mas por que olhar tudo isso? Eu, como investidora, eu preciso olhar tudo isso, estudar tudo isso, avaliar tudo isso? Na verdade, os economistas, os analistas de mercado, eles olham todas essas informações para identificar tendências, para conseguir entender o que pode estar acontecendo e o que virá a acontecer na economia. Mas é claro que você, como investidor ou investidora, não é um analista de mercado, possivelmente, né? Então é claro que você não vai estudar a fundo sobre essas informações do cenário macroeconômico, mas você precisa entender que sim, todas essas variáveis vão impactar nos seus investimentos, inclusive para a gente entender qual, de repente, é o melhor investimento para o momento do ciclo econômico que nós estamos vivendo. Então você não vai precisar estudar a fundo todas essas informações, mas você precisa pelo menos entender o que está acontecendo. Mas vamos trazer um pouco para a prática. Eu vou te explicar então como que funciona. Eu vou te dar um exemplo prático. Normalmente, quando a gente tem, por exemplo, um ciclo de queda da taxa Selic, né, um ciclo de queda da taxa de juros, normalmente algumas empresas da bolsa, por exemplo, elas tendem a se beneficiar. Isso porque quando a gente vê um aumento da taxa de juros, essas empresas elas sofrem, né? Porque a dívida delas aumenta, enfim. Normalmente, quando acontece essa reversão do ciclo, né? Então, quando a gente vê um ciclo de queda de taxa de juros, a tendência é que essas empresas que antes sofreram com a alta, elas se beneficiem. E normalmente são empresas de crescimento, né? Que o crescimento delas, a receita delas, está projetada para o futuro. Outro exemplo prático, né? Entender se a gente está num ciclo de alta de taxa de juros ou num ciclo de queda de taxa de juros, também facilita no momento de nós escolhermos se vale a pena ter na nossa carteira de investimentos um título pré-fixado ou não, porque entende que não faz sentido eu investir em um título pré-fixado com uma rentabilidade já definida se nós estamos em um ciclo de alta de taxa de juros. Então isso é muito importante entender, porque aí você acaba deixando o dinheiro na mesa. Um indicador que é muito importante que a gente acompanhe e que vai realmente ser um indicador importante para entender se a gente está num ciclo de alta ou de queda de taxa de juros é a inflação. Então aqui no Brasil a inflação é medida pelo IPCA, é o índice oficial da inflação aqui no Brasil, e a gente entender como o IPCA está se comportando é um dos fatores muito importantes para entender em que ciclo, né, de mercado que nós estamos. No dia 25 de maio nós tivemos aí a divulgação do IPCA 15, que também é um dado de inflação, né? E na ocasião da divulgação, o IPCA 15 ele registrou uma inflação de 0,51%. Esse resultado foi positivo por quê? Primeiro ponto, porque ele veio inferior aos meses anteriores e também porque o resultado foi inferior à mediana do que os analistas esperavam, né? Então os analistas eles esperavam aí um IPCA 15 de 0,64%. Então o resultado que veio foi bastante inferior aquilo que era esperado. E aí um outro indicador que é importante a gente observar não é somente olhar para o resultado do IPCA ou do IPCA 15, mas também o núcleo da inflação. Mas Luana, o que seria o núcleo da inflação? O núcleo da inflação é pegar aí os dados de inflação e para esse cálculo retirar alguns componentes que fazem parte aí do cálculo da inflação que podem acabar causando distorções aí na inflação, como é o caso, por exemplo, da energia e dos alimentos. Vou te
dar um exemplo prático. Vamos supor que você comece aí no mercado entender como é que está a variação dos preços dos alimentos. Entende que se em determinado período choveu demais e isso acabou provocando consequências negativas em algum tipo de lavoura ou algum tipo de safra de algum legume específico, o preço desse legume vai subir, mas isso não significa que todos os preços no mercado subiram. Acontece que o preço daquele legume que subiu, ele vai impactar a média de preços ali do mercado, mas entende que isso é uma coisa específica e muito sazonal? Isso acaba não refletindo o comportamento de todos os preços naturalmente do mercado? Basicamente isso é o núcleo da inflação, né? A gente olhar para a inflação excluindo algumas informações de preços que podem distorcer a inflação de fato aí do país e fazer com que a gente não veja de fato o que está acontecendo na economia. Então, sim, nós também estamos tendo uma queda no núcleo de inflação, o que é muito positivo, porque percebe, não é só os dados do IPCA que estão vindo abaixo do esperado e fazendo com que a inflação aos poucos venha aí para a meta. Mas nós vemos também esse mesmo movimento no núcleo da inflação. Luana, mas por que você falou tudo isso sobre a parte da inflação? Porque os dados de inflação são dados super importantes na hora de fazer a política monetária, né? Ou seja, na hora de identificar se a taxa Selic ela vai permanecer onde está, se ela vai subir ou se ela vai cair. E com esses dados mais positivos da inflação, o mercado ele já está precificando uma queda da taxa de juros. Então, quando a gente observa aqui a expectativa da taxa de juros, né, pelo mercado, a gente consegue entender aqui que a partir do mês 10, então a gente lá no mês 10, o mercado já precifica uma taxa Selic em 13,50. Então, a gente poderia considerar que o mercado já está precificando uma queda de 0,25% na taxa Selic. E quando a gente olha lá para o ano que vem, o mercado ele já está precificando lá para março do ano que vem uma taxa Selic inferior a 13%. E será que isso aqui vai acontecer? A gente não tem como saber, eu já falei em outros vídeos aqui, que isso daqui é uma especulação, então é o que o mercado acredita que pode acontecer com a taxa de juros, né? Mas o que a gente pode olhar com base nessa informação e pensar nos nossos investimentos? E se eu estou querendo ganhar dinheiro com títulos pré-fixados, talvez aqueles títulos que sejam pré-fixados com um vencimento mais curto, eu não vou ganhar dinheiro, porque o mercado já está precificando uma queda na taxa de juros. E aqui vale dizer, ganhar dinheiro, quando eu falo em ganhar dinheiro, né, é acima do contratado. Então eu estou falando que você vai investir em um título pré-fixado, mas a sua expectativa é que você resgate antes do vencimento para ganhar com a marcação a mercado. Bom, mas se o mercado já está precificando, né, que a taxa Selic ela deve cair próximo, e aí talvez um pré-fixado de curto prazo não valha tanto a pena, o que de repente eu poderia ganhar mais dinheiro aproveitando do cenário econômico, macroeconômico, né? Então a gente pode observar que as ações elas estão descontadas e elas não estão subindo na mesma proporção do que o mercado está precificando que vai haver um ciclo de queda de taxa de juros, compreende? Mas percebe que os dados, né, do cenário macroeconômico, eles podem mudar a cada novo resultado? Sim, isso acontece. Então a gente precisa, nós que estamos investindo, é necessário que a gente pelo menos entenda o que está acontecendo com esses dados, tanto de inflação como de atividade, que são aqueles dados que eu já mencionei ali no início, né, que fazem parte da análise de um cenário macroeconômico. Outro ponto importante, será que vale a pena eu investir em um título que seja 100% pós-fixado e que eu precise travar o vencimento dele, né, ou seja, eu não posso resgatar? Talvez esse não seja o melhor momento, porque a gente já está vendo aí uma tendência na queda da taxa de juros. Então, por que eu vou travar um título pós-fixado que eu só posso resgatar, por exemplo, daqui 5 anos? Não faz muito sentido. E aqui também vale lembrar que quando eu falo de cenário macroeconômico, também é importante que eu entenda o que está acontecendo no mundo, né? Porque é óbvio que o que acontece lá fora, e eu já falei aqui, vocês vão cansar de me ouvir falando isso aqui, respinga aqui dentro. Então percebe como é importante a gente entender sobre vários aspectos no momento que a gente for começar a investir. Não basta só que a gente olhe uma dica ou outra na internet, por exemplo, e ache que está fazendo o melhor investimento. Não funciona assim, né? E outro ponto também muito importante é que cada um precisa levar em consideração os seus objetivos com aquele investimento. Apesar da situação, do cenário, enfim, eu também preciso identificar quais são os meus objetivos com aquele investimento e qual é o meu tipo de investidor, né?
qual é o meu perfil, eu sou mais conservador, sou mais arrojado, tudo isso importa no momento de fazer, né, estruturar uma carteira de investimentos. Se você gostou desse conteúdo aqui, já deixa o seu like no vídeo, assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e aproveita também para me seguir nas outras redes sociais.